Olá, meus queridos alunos, aqui é o professor Luiz Iago e agora a gente vai dar aqui início à nossa aula de número 12. E para essa aula a gente vai fazer aqui a correção das atividades do capítulo 8. Pessoal, só lembrando aí um pouco do capítulo 8, né? No capítulo 8 nós aprendemos o que são solstícios e equinócios, falamos aí sobre os fusos horários e também estações do ano e, claro, caracterizamos aí, né, os dois movimentos de rotação do nosso planeta, o movimento de rotação, né, e o movimento de translação, que são os dois movimentos que são realizados pelo nosso planeta. O movimento de rotação em torno do próprio eixo da Terra e o movimento de translação em relação ao Sol, em torno do Sol. Tá bom, pessoal? E agora a gente vai aqui realizar a correção das nossas atividades. Então eu peço que vocês peguem o livro, acompanhem a leitura das atividades, das questões, para que vocês consigam ter uma compreensão mais clara sobre elas. As primeiras questões vão estar aí na página 86, então é necessário que vocês peguem aí a página 86, certo? O livro de vocês na página 86 e acompanhem a realização das nossas questões. Página 86 traz a primeira questão, que fala o seguinte: sobre os movimentos que a Terra realiza no espaço sideral, responda. Aí dá a letra A. Qual deles é realizado no período de um dia ou aproximadamente 24 horas? E aí nós temos o movimento de rotação, que a Terra realiza em torno dela mesma, em torno de um próprio eixo, e marca a sucessão dos dias e das noites, né? A letra B pergunta: qual deles é realizado no período de um ano ou cerca de 365 dias e 6 horas? E aí nós temos o movimento de translação, pessoal, que a Terra realiza em torno do Sol. Lembrando, esse movimento de translação ele vai demorar 365 dias e 6 horas para ser concluído, ok? Essas 6 horas, o nosso calendário, porém, ele só vai ter 365 dias. Essas 6 horas vão ser acumuladas e a cada 4 anos eu tenho aí um dia sendo acrescentado, tá bom? E temos aí, no caso, a formação de um ano bissexto, que é um ano com 366 dias. É um ano, certo? Que acontece, no caso, a cada 4 anos. A letra C pergunta: qual deles exerce influência na sucessão das estações do ano e por que isso ocorre? Pessoal, aí o movimento que vai exercer influência nas estações do ano é o movimento de translação, tá bom? E ao longo do seu movimento em torno do Sol e devido à inclinação do seu eixo, a Terra ela recebe quantidades diferentes de luz e calor, o que dá origem a períodos do ano com condições climáticas diferentes. E lembrando, quando é uma estação do ano em um hemisfério, geralmente no outro hemisfério é a estação oposta, tá bom? Letra D. Qual deles dá origem ao movimento aparente do Sol no céu? Por que isso ocorre, pessoal? Aí eu tenho um movimento de rotação, né? A Terra ela gira no sentido oeste-leste, então, consequentemente, aparentemente, os astros vão se deslocar no espaço no sentido leste-oeste, no sentido oposto, tá bom? Então, o giro da Terra em torno do seu eixo, na direção oeste-leste, proporciona uma visão dos astros no céu na direção contrária, movendo-se de leste para oeste. A segunda questão, ela vai falar o seguinte: a sucessão dos dias e das noites regula a vida de animais e vegetais em nosso planeta. Explique o movimento da Terra que é responsável por esse acontecimento. Aí eu tenho um movimento de rotação terrestre, né? Que ele é responsável pela passagem dos dias e das noites. Ele ocorre porque a Terra ela gira em torno de si mesma e é um movimento que demora 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, tá bom, para ser concluído. Período de tempo correspondente a um dia, né, para dar uma volta completa em torno de si mesma. A terceira questão pergunta o que é ano bissexto, qual e por que ele acontece, quando e por que ele acontece. Então, o ano bissexto é aquele cujo calendário tem 366 dias. Ele acontece a cada 4 anos e como a Terra leva 365 dias e 6 horas para completar uma volta em torno do Sol, e no calendário que usamos há somente 365 dias, as 6 horas vão ser acumuladas, certo? E são compensadas a cada 4 anos quando a gente acrescenta um dia a mais no mês de fevereiro, formando aí o que nós chamamos de ano bissexto, certo? Que acontece a cada 4 anos. A quarta questão pergunta o que é fuso horário. Quantos fusos horários há no Brasil?
Pessoal, fuso horário é uma faixa imaginária que vai se estender de um polo ao outro, ou seja, do polo norte ao polo sul, e que está localizada entre dois hemisférios, tá bom? Nessa faixa, todos os lugares apresentam a mesma hora. O Brasil ele possui 4 fusos horários, certo? As porções que estão a oeste de Greenwich as horas se atrasam, certo? As porções que estão a leste de Greenwich, as horas vão ser adiantadas, como a gente viu na nossa aula sobre fusos horários. A quinta questão pergunta qual é o fuso horário inicial para a contagem das horas. Pessoal, o fuso horário inicial para a contagem das horas é aquele por onde passa o meridiano de Greenwich, onde lá fica a 0 hora, tá bom? A sexta questão pergunta o seguinte: é comum os países de grande extensão territorial adotarem mais de um fuso horário? Observe o mapa da página 80 e identifique alguns desses países. E é sim, pessoal. Nós temos aí muitos países gigantescos que vão adotar mais de um horário. Se você olhar o mapa da página 80, né, você vai conseguir encontrar muitos países aí, como por exemplo Brasil, Estados Unidos, Canadá, Austrália, são todos países continentais, com dimensões continentais e que por isso apresentam mais de um horário. A sétima questão pergunta o seguinte: nas regiões de clima temperado, cada estação do ano, primavera, verão, outono e inverno, apresenta características marcantes. Descreva as principais características de cada estação do ano nessas regiões. Então, nas regiões de clima temperado, né, as temperaturas geralmente são baixas no inverno, com a ocorrência de neve abundante em grandes áreas. No outono e na primavera, as temperaturas são mais amenas, né, e agradáveis, e no verão as temperaturas elas vão subir, elas vão se elevar. Então, as mudanças climáticas, as mudanças de temperatura, elas podem ser percebidas ao se observar a própria paisagem, tá bom? A oitava questão, ela pergunta o seguinte: nas regiões de clima tropical e nas de clima frio, a transição entre uma estação do ano e outra é mais fácil ou mais difícil de ser percebida? Por que isso ocorre? Pessoal, na região de clima tropical, as temperaturas elas são elevadas praticamente o ano todo. Então, todo ano tem calor, certo? Durante todo o ano a gente vai ter calor, como por exemplo o Brasil, um país tropical, né? Então, isso faz com que se torne mais difícil perceber as mudanças das estações nas paisagens, tá bom? A paisagem ela basicamente não sofre grandes alterações de uma estação do ano para outra. Já nas regiões de clima frio, mesmo havendo certa variação, as temperaturas elas permanecem baixas durante todo o ano. Então, pouco alterada a paisagem durante as estações. Tá certo? A paisagem ela pouco vai se alterar aí também durante as estações, por questão do clima predominantemente frio, geralmente com neve em muitas regiões. A nona questão, ela pergunta o seguinte: qual é a relação entre o eixo de rotação da Terra levemente inclinado e a ocorrência dos solstícios e equinócios? Pessoal, os equinócios acontecem quando os raios solares eles incidem diretamente sobre a linha do Equador, né, fazendo com que os hemisférios norte e sul recebam a mesma quantidade de luz. E os solstícios acontecem quando os raios solares eles vão incidir com toda a força, toda a potência sobre um dos hemisférios e com a intensidade mínima sobre o outro hemisfério. Então, essa diferença de intensidade com que os raios solares atingem os hemisférios em determinadas épocas do ano se deve à inclinação do eixo de rotação da Terra. O nosso planeta ele não vai ser reto no espaço, ele vai estar assim, um pouco inclinado. Então, por questão dessa inclinação, a distribuição dos raios solares na superfície do planeta vai ser diferente, certo? A 10ª questão, ela vai perguntar o seguinte: sobre o lugar onde você vive, responda. Então, aqui eu tenho uma questão que é pessoal, tá certo? Eu tenho uma questão de caráter pessoal, certo? Então, a letra A ela vai perguntar o seguinte: quais são as características de cada estação do ano? Aí é só vocês definirem as características das estações do ano aqui na nossa região. A gente vive em um país tropical, especificamente na região Nordeste, uma região de clima mais seco, de clima mais árido, né? Geralmente os meses de inverno vão acontecer entre dezembro até no máximo abril, né? E o restante do ano geralmente é marcado por um calor muito intenso.
A letra B pergunta o seguinte: quando ocorrem mudanças na vegetação entre essas estações? E que mudanças ocorrem? Então a gente sabe, né? Geralmente durante o inverno, que chove muito, a gente tem muito verde. Durante os meses de maior calor, os meses mais secos, né, de estiagem, a gente tem basicamente uma vegetação mais seca, tá bom? Mais acinzentada, que é característica da caatinga. Porém, isso não significa dizer que a caatinga está morta, né? A caatinga ela vai estar viva porque uma das principais características da vegetação da caatinga é guardar água, armazenar água, ou no caule, ou então nas próprias raízes, e muitas plantas elas vão perder as folhagens para poder reservar água, para poder guardar água, ou então algumas delas vão apresentar simplesmente espinhos. São características do nosso bioma, que é um bioma aí muito rico e muito diverso, certo? Muito lindo, para falar a verdade. Ok? Então é só vocês se basearem por essas orientações e montarem as respostas. A 11ª questão fala o seguinte: veja os esquemas ilustrativos abaixo. Aí eu tenho aqui, né, ilustrações produzidas com base em James F. Lowe, né? E aqui eu tenho na primeira imagem, né, à esquerda de vocês, eu tenho tanto o movimento de rotação como o movimento de translação, né? Na imagem do meio eu tenho o movimento de translação da Terra, eu tenho o movimento de rotação da Terra, translação em relação à Lua, e eu tenho aqui, né, na imagem à direita, o movimento de rotação, certo? E aí eu tenho aqui abaixo: nesses esquemas estão apresentados os movimentos realizados pela Terra e pela Lua no espaço sideral. Transcrevam no caderno a sequência que indica o nome correto de cada movimento da esquerda para a direita. Pessoal, aí fica muito fácil, né? Letra D é translação, revolução e rotação, que são os movimentos que vão existir. Translação e rotação, movimento da Terra; revolução, movimento da Lua em relação ao nosso planeta. Tá bom, pessoal? A 12ª questão vai falar o seguinte: a Lua muitas vezes mostra-se tão clara que chega a iluminar várias partes da Terra. Entretanto, se alguém lhe dissesse que a Lua é uma estrela, você concordaria? Justifique a sua resposta. E aí a nossa resposta tem que ser não, né, pessoal? Porque a Lua ela não é uma estrela. A Lua ela não possui luz própria e não pode ser considerada dessa forma uma estrela. A Lua ela é um satélite natural da Terra e brilha porque ela reflete a luz do Sol, tá certo? A 13ª questão pergunta: enquanto no Brasil são 11 horas do dia, né, no Japão são 23 horas, 11 horas da noite. Que movimento da Terra é responsável por essa diferença? Que sistema foi criado para regulamentá-la? Pessoal, então o movimento responsável por essa diferença de dias e noites é o movimento de rotação da Terra. E para poder regulamentar as horas de cada parte do nosso planeta, vai ser criado o sistema de fusos horários. A 14ª questão fala o seguinte: um programa de televisão é transmitido ao vivo às 20 horas, 8 horas da noite, para todo o Brasil, de um estúdio na cidade de São Paulo, certo? São Paulo vai pertencer ao segundo fuso brasileiro, certo? Que é o horário de Brasília. Que horas são nas residências de espectadores que estão assistindo a esse programa em Porto Velho, Roraima, Rio Branco, Acre, Florianópolis, Santa Catarina, Palmas, Tocantins e Fernando de Noronha, que faz parte do estado de Pernambuco? Pessoal, lembrando, as ilhas oceânicas do Brasil, certo, são o primeiro fuso brasileiro, então é 1 hora a mais em relação a Brasília, ok? Os outros 2 fusos brasileiros são 2 horas a menos em relação a Brasília, tá certo? 1 hora a menos, respectivamente 2 horas a menos em relação a Brasília. Então é só a gente localizar, né, a qual fuso pertence cada uma das regiões que está presente aqui, que estão descritas na 14ª questão, pegando como referência aí, né, o mapa da página 81, onde vocês vão ter aqui os fusos do Brasil. Identifiquem cada um dos estados com as cidades, né? E aí vocês vão ter a noção das horas. Porto Velho, Roraima vão ser 19 horas, né? 7 horas da noite. Rio Branco, 6 horas da tarde, né? 18 horas. Florianópolis e Santa Catarina vão ser as mesmas 20 horas, porque fazem parte do mesmo fuso.
Palmas, no Tocantins, também faz parte do mesmo fuso, enquanto em Fernando de Noronha, Pernambuco, serão 21 horas, 9 horas da noite. O interessante que nós devemos aqui destacar, né, a observação legal que nós devemos destacar aqui, é que Fernando de Noronha é um arquipélago de ilhas que pertence a Pernambuco. Porém, a hora em Fernando de Noronha não é a mesma de Pernambuco. Pernambuco faz parte do segundo fuso do Brasil, que é o mesmo fuso de Brasília. Então, quando são 8 horas em Brasília, são 8 horas no estado do Pernambuco. Porém, o arquipélago de Fernando de Noronha, como faz parte das ilhas oceânicas do Brasil, né, tem um fuso diferente. Quando são 8 horas em Brasília, são 9 horas da noite em Fernando de Noronha. Fernando de Noronha, né, as ilhas oceânicas do Brasil têm 1 hora de diferença a mais em relação ao horário de Brasília. Tá certo, pessoal? Então, 15ª questão vai falar o seguinte: leia com atenção o texto que segue. O carnaval é considerado o maior espetáculo da terra. Em particular, o desfile das escolas de samba nas grandes capitais como Rio de Janeiro e São Paulo atrai a presença de milhares de pessoas e de milhões de espectadores pela TV, em um show de cores e sons, música e harmonia, movimentos cadenciados por ritmos que exaltam uma parte da alma do brasileiro. Enfim, o carnaval é uma festa de alegria. A lua e a terra realizam movimentos que lembram a dança do mestre-sala e da porta-bandeira. O movimento de revolução da lua ao redor da terra, que tem duração de 29 dias e meio, é responsável pelas fases da lua. A presença do sol, nesse caso, como o espectro da evolução desse par, também é fundamental. Quando o sol, a lua e a terra estão praticamente alinhados, a região não iluminada da superfície lunar é que fica voltada em direção à terra, o que caracteriza a fase da lua nova. Continuando a sua dança, o mestre-sala, a lua, após aproximadamente 7 dias, atinge uma posição em que a metade de sua superfície iluminada pode ser vista pela porta-bandeira, a terra no caso, ocorrendo a fase de quarto crescente, na qual apenas 1/4 da lua, da face da lua, pode ser avistada da terra. Após mais 7 ou 8 dias, a lua fica em uma posição na qual mostra toda a sua face iluminada para nós. É a face de lua cheia. Continuando seu trajeto, a lua começa novamente a se esconder e após 7 dias, novamente vemos apenas 1/4. Estamos então na fase de quarto minguante. Finalmente, sua evolução, o mestre-sala volta à posição inicial e esconde novamente sua face para a porta-bandeira, completando seu ciclo. Certo, pessoal? Então, de acordo com o texto, os movimentos que a Lua e a Terra realizam no céu lembram que componentes das escolas de samba? Simplesmente uma mera questão interpretativa, tá bom, pessoal? Então, eles lembram os movimentos do mestre-sala e da porta-bandeira, que são utilizados aí como alegorias para se referir à Terra e à Lua e aos movimentos que elas fazem, certo? Letra B, ainda com base no texto, quantos dias a Lua leva para dar uma volta completa em torno da Terra? Quais são as fases pelas quais passa? Né? Pessoal, a Lua ela leva 29 dias e meio para dar a volta na Terra. Nesse período ocorrem as 4 fases da Lua, que são Lua cheia, Lua minguante, Lua nova e Lua crescente. Certo? Então, pessoal, aqui nós terminamos a correção da nossa atividade, certo? E até as nossas próximas aulas.